Fala galera, hoje muito especial aqui na Casa Hessel, lançamento do espumante Hessel e hoje nesse vídeo, além de você degustar essa maravilha comigo, eu vou falar tudo sobre espumante. Fica aí. Quando a gente fala de espumante, a gente está falando que é o tipo de bebida. Quando a gente se fala de champanhe, prosecco, cava, aí a gente está falando de denominação de origem. A gente está falando do local aonde ele vem. Não necessariamente a gente pode falar que está tomando um champanhe aqui no Brasil, um champanhe lá na Itália, porque ele está atrelado a regras de vinificação daquela origem. Então, todo champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é um champanhe, começando por aí. Mas como é que é feita essa bebida tão famosa e tão prestigiada nessa época do ano de Natal, Ano Novo, Verão? Existem dois grandes métodos de fabricação. Tem o método tradicional, o champenoise, o método Charmat. Mas antes de eu entrar nesse tipo de detalhe, tem que entender que o espumante ele vai ter duas fermentações. Mas antes da segunda fermentação, ele vai ter feito o vinho base, ou chamado vinho tranquilo. Quando ele não é espumante, a gente chama de vinho tranquilo. Então, em ambos os métodos, você vai ter esse vinho tranquilo. Quando o produtor faz esse vinho tranquilo, ele colhe a uva desse vinho um pouco mais verde, porque ele quer uma acidez mais pronunciada para o espumante, porque a grande característica do espumante é aquela acidez bem pegada. Então, o vinho tranquilo, base do espumante, não necessariamente vai ser um vinho muito harmonioso de você tomar, por causa dessa questão da uva colhida mais verde. Então, quando ele decide fazer pelo método tradicional, o champenoise, que vem aí da região de Champagne, da onde ele nasceu, a segunda fermentação ela é feita dentro da garrafa. Ou seja, o produtor coloca mais levedura, mais açúcar dentro dessa garrafa. Então, quando você vai na vinícola, por exemplo, ela vai estar como se fosse numas prateleiras, a garrafa quase na vertical, com a levedura lá dentro, e o produtor todo dia gira um pouquinho essa garrafa para as leveduras continuarem trabalhando e fazendo essa segunda fermentação dentro da garrafa. Combinado? Agora a gente tem o método Charmat, ou também conhecido como método tanque. Aqui, ao invés de ser na garrafa, o produtor faz a segunda fermentação nesses grandes tonéis de inox. Aqui ele vai buscar mais frescor, um espumante mais fácil de tomar. Porque no método champenoise, a levedura está num lugar menor. Então ali vai ser um espumante mais complexo, mais gastronômico e mais pesado. Não necessariamente vai ser um melhor que o outro. Vai ser estilos de produção, né? O prosecco, por exemplo, lá da Itália, a grande maioria, na verdade, é feito pelo Charmat, pelo método tanque. Já quando a gente vai para a região de Champagne, é feito pelo método champenoise, segunda fermentação, dentro da garrafa. Então são estilos diferentes, ocasiões diferentes. Por exemplo, eu vou para a praia, para um happy hour, quero tomar um espumante mais fresco, um dia mais fresco, eu vou pelo método Charmat. Se eu quero, de repente, presentear alguém, ou para um jantar, ou para uma comida mais trabalhada, aí eu vou para o método tradicional ou para um champanhe. Essa, na minha concepção, são as grandes diferenças entre os dois métodos. Agora, como são classificados os espumantes? Eles são classificados de acordo com o seu teor de açúcar. Quando você vê no rótulo escrito Brut, por exemplo, não é um tipo de espumante, é o seu teor de açúcar. Então eu vou colocar uma tabelinha aqui do lado para você acompanhar comigo. Quando a gente fala de um Nature, ele vai ter até 3 gramas de açúcar residual. Então não vai ser nenhum açúcar adicionado a esse espumante. Ou até 3 gramas é o próprio açúcar que sobrou ali da segunda fermentação. A partir daí, o produtor coloca o licor de expedição. Mas, Camila, o que é isso? Quando é feita a segunda fermentação e o produto chega na qualidade adequada que o enólogo quer, o produtor tira a levedura tanto da garrafa quanto do tanque. No caso da garrafa é feito o degorgement, que ele gela ali a ponta da garrafa, tira a levedura e adiciona esse licor de expedição, que nada mais é que um pouquinho de vinho com um açúcar mesmo. Então, a partir do Nature, o produtor vai dosando esse açúcar até o estilo que ele quer.
Então eu tô até com a minha colinha aqui. Então o Nature até 3, aí ele vai para um Extra Brut, que vai até 6. Aí depois a gente entra no Brut, que é o mais comercial de todos, porque é o que o produtor entende que é o mais palatável comercialmente. Então a gente está falando de um espumante que vai ter até 12, então de 6,1 a 12 a gente está falando de um Brut. Depois o Extra Sec, que vai até 17 gramas por litro. Sec até 32, Demi-Sec até 50, e acima de 50 a gente está falando de um doce e de um moscatel, tá bom? Então, o espumante é classificado de acordo com o teor de açúcar. Outro assunto que eu gostaria de trazer aqui para vocês também é que a maioria dos espumantes e dos champanhes, eles não são safrados. Como assim, Camila? Não vai ter lá safra 2024, 2025, porque o produtor faz o blend de safras para manter o padrão de qualidade que ele quer. Então, quando você vai numa região de champanhe, por exemplo, a grande maioria não vai ter safra, porque o produtor quer que você tenha aquela mesma experiência de champanhe todo ano. Quando ele decide colocar a safra, que são considerados os vintages, quer dizer que foi uma safra excepcional, aí sim ele coloca a safra, e com certeza aí vai ser um champanhe muito mais caro. Então, o mundo segue mais ou menos essa linha de não safrar o seu espumante. Então, ele faz o blend de safras que ele tem ali na adega, ali na vinícola, para manter este padrão de qualidade. Agora, a parte gostosa do vídeo, vamos falar de harmonização. O que fica bom com o espumante? O espumante ele é muito gastronômico, porque ele tem aquela acidez muito pronunciada quando a gente degusta um espumante. Então ele vai bem com desde canapés, comida japonesa, ele vai bom com uma boa feijoada, porque a feijoada tem aquela gordura. Se você colocar, por exemplo, um tinto muito estruturado, vai estar um dia de calor, vai ficar tudo muito pesado. Por mais que um tinto com bastante tanino harmonize com as carnes que vão na feijoada, mas quando você junta tudo num dia normalmente calor, que a gente está com uma feijoada, fica tudo muito pesado. Então coloca um bom espumante, aquela acidez marcada, geladinho, que eu tenho certeza que você vai arrasar. Começo de churrasco, tá saindo aquela linguicinha, o pão, os vegetais, vai super bem com o espumante. Então ele é muito, muito coringa. Você quer comida mexicana, japonesa, aí pro seu jantar de ano novo, pro seu jantar de Natal, uma ótima pedida, né? O espumante ele é muito associado à comemoração, que na minha visão, ainda mais se tratando de Brasil, que é um país muito quente, o espumante é um pouco desvalorizado, mas coloca o espumante no seu dia a dia. O Brasil aí é grande expoente aí nos espumantes, super custo-benefício. No meu portfólio, a grande maioria é sempre de produtos brasileiros. Quando você degusta, principalmente falando em relação custo-benefício, os brasileiros são imbatíveis. Agora, bora degustar comigo o Hesse. Eu me empolguei e não filmei eu abrindo. Eu deixo aí para um próximo vídeo mostrar como se abre um espumante. Coloco aqui no YouTube. Então, esse aqui é o Hessel e ele é feito com a uva Glera, que é a mesma uva do Prosecco, que é a denominação de origem, que é o local da Itália, ali no norte da Itália, que eu me inspirei para fazer o meu estilo de espumante, que é o que eu gosto de beber, principalmente quando a gente fala do verão brasileiro. Então, ele tá bem gelado, tá? Eu aconselho, esse aqui ficou por volta de 20, 25 minutos no congelador, tá? E assim que você tira, eu te aconselho a abrir na mesma hora e depois já colocar ele no baldinho de gelo, porque ele é para tomar bem gelado. Quando a gente fala de espumante, essa aqui eu peguei uma taça tradicional, a gente pode virar que nem cerveja, tá? Diferentemente do vinho, que a gente não vira, a do espumante a gente pode girar. Olha, que belíssima perlage. A perlage é conotação de qualidade de um espumante. Você vê que ela está bem fina e persistente. Então ele aqui é feito com a uva Glera, mas eu não posso falar que ele é um Prosecco, porque ele é feito aqui no Brasil em parceria com a vinícola Cainelli. Fresco, gostoso. Olha aquele aroma de limão, lima da Pérsia. Fresco, notas cítricas em boca. Aquela acidez marcada. Aquele espumante para você colocar num baldinho de gelo e ser feliz. É mais uma realização para mim fazer um espumante, principalmente nessa época do ano, com um parceiro de qualidade como é a Cainelli. Convido a você a degustar o Brut Hessel no seu ano novo, com seus amigos, que
é o que eu penso quando eu falo de vinho. Vinho, para mim, é momento de compartilhar, é o momento de você estar à mesa com as pessoas que você mais gosta, é o momento de você presentear, né? E eu também falo que o vinho tem que estar no nosso dia a dia. Vinho não é só sinônimo de prestígio ou de elegância, né? O brasileiro tem muito disso, de achar que vinho é muito chique, né? E não considera destilados e cerveja nessa mesma pegada. Mas vinho tem que estar no nosso dia a dia. Então esse é o Brut Hessel Covaglera, inspirado nos grandes prosecos italianos. Aqui atrás eu conto um pouquinho da história da minha família, o que eu aconselho você a harmonizar, diferentemente do rótulo do tinto que eu pus preto, esse aqui eu optei por branco. Aqui também tem um detalhe do Hessel aqui em cima que a gente também fez. Então, um brinde a você, um feliz ano novo, repleto aí de muita saúde, porque sem saúde a gente não é nada, né? E eu te vejo no próximo vídeo. Deixa seu like, me ajuda bastante. Me segue aí para produzir mais estilos de vinho como esse. Saúde!